capítulo 10 de Provérbios, essa palavra, ela faz aí um contraste entre aqueles que são retos e aqueles que são ímpios. Aqueles que falam de forma correta, né? Procuram andar na retidão, e aqueles que procuram falar demais ou falar de forma ímpia, desonesta. E essa palavra fala justamente sobre a diferença entre um e outro. E a sabedoria, ela envolve esses comportamentos no falar, né, no agir. E as ações e as palavras daqueles que são sábios, paralelamente, quem é sábio então é reto, né? Anda na retidão, busca andar na verdade, busca fazer aquilo que é correto, busca ser bondoso. Aqueles que são o oposto disso, né, que a palavra chama de ímpios, eles são pessoas que fazem o contrário de tudo aquilo que a sabedoria ensina. Então, eu vou destacar aqui alguns versículos que são bem interessantes. A gente está vivendo num tempo, na verdade esse tempo tem ficado cada vez mais intenso no intuito da corrupção, né, da dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não têm buscado sabedoria, né? A sabedoria verdadeira está em Deus. Então, quando não se busca em Deus, o que a gente vê no panorama geral é justamente a desordem, é justamente a pobreza, a miséria, as palavras que só trazem discussão, brigas, contendas, ódio. Então, a sabedoria de Deus, ela está totalmente fora desse contexto. A sabedoria de Deus, ela traz riqueza. Aqui no versículo 2 diz: nenhum bem há na riqueza desonesta, mas a retidão livra da morte. Adonai deixa que o reto fique faminto, mas frustra a ambição do ímpio. Aqui eu acho interessante, porque está falando da riqueza desonesta. Então, a retidão, ela livra as pessoas da destruição, né? Diz também que o reto, ele pode até ficar faminto. Deus permite às vezes que uma pessoa passe por uma dificuldade, mas a certeza de que ela não vai passar pela morte é fato, porque a nossa vida não está ligada a esse mundo, a nossa vida é muito além desse mundo. Mas quem tem ambição, esse sim vai ser frustrado, que é o caso do ímpio, né? O ímpio, ele tem a ambição, mas é aquela ambição negativa, né? Uma ambição egoísta, uma ambição para os seus próprios prazeres. Aqui no versículo 6, as bênçãos coroam a cabeça dos retos, mas as palavras dos ímpios abrigam a violência. A memória dos retos servirá de bênção, mas a reputação dos ímpios empobrecerá. Então, para quem anda na retidão, segundo a palavra de Deus, ele vai ter uma coroa de bênçãos, ele vai estar debaixo das bênçãos de Deus. Deus vai enchê-lo de bênçãos. E o contrário acontecerá com o ímpio. Aqui está falando até de reputação, de honra, né? Então, quem tem a sabedoria de Deus anda com honra. As palavras do reto, no versículo 11, são fonte de vida, mas as palavras do ímpio abrigam a violência. Então, quem é reto procura falar aquilo que é bom para aquele que ouve. Tem palavras para edificação, não só pessoal, mas para aqueles que estão perto dele. Então, não condiz com o reto falar um palavrão, xingar, agredir, falar mal, fofocar. Não é. Essa pessoa que age assim não está debaixo da sabedoria de Deus. E a gente tem que se autoavaliar nesse sentido, né? Eu tenho falado mal do governo, das pessoas, eu tenho reclamado. A minha boca, ela tem sido fonte de quê? De vida ou de morte? O versículo 12, o ódio provoca disputas, mas o amor cobre todo tipo de transgressão. A gente precisa muito desse amor de Deus, que é capaz de cobrir todo tipo de transgressão. Isso significa que a gente às vezes tem convivido com pessoas difíceis dentro da nossa casa ou no nosso trabalho, mas o amor de Deus no nosso coração faz com que a gente releve muita coisa. Com que a gente, ao invés de julgar, de condenar, de reclamar, a gente ore por aquela pessoa. A gente tem uma palavra de ânimo para aquela pessoa. A gente tenha uma correção de Deus para aquela pessoa. Então,
A gente não tem que ser agente do ódio, a gente tem que ser agente do amor de Deus. É o que diz aqui no versículo 12. As pessoas sábias escondem seu conhecimento, mas quando um tolo fala, ruína é iminente. No versículo 14. As pessoas sábias escondem seu conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer prudência, né? A gente às vezes tem o conhecimento a respeito de algo, mas nem sempre o que a gente tem de conhecimento é preciso que a gente compartilhe naquele momento. Às vezes o tempo oportuno não vai ser aquele que a gente acredita que é. Então a gente tem que orar e entender o momento certo para expor um conhecimento, porque um conhecimento mal empregado, ele pode destruir uma vida, ele pode destruir uma nação, ele pode, enfim, trazer uma série de transtornos. Então, isso aqui está falando de prudência, né? O tolo, quando ele fala, ruína é iminente. Por quê? Porque ele não tem o pensamento correto a respeito do tempo correto das coisas. Ele age imprudentemente, de forma inconsequente. Ele não pensa se aquilo que ele vai expor vai trazer algum delito, algum dano para alguém. Ele só pensa que ele tem que passar para frente o que ele sabe, ele tem que aparecer. E esse é o contraste aí, né? De quem é sábio e de quem é tolo. A riqueza do rico é uma fortaleza, mas a ruína do pobre é sua pobreza. Eu vejo nesse versículo que Deus, assim, fazendo um paralelo com o versículo 22, esse versículo está no 15 e no 22 diz: as bênçãos de Adonai tornam o povo rico e ele não mistura a tristeza com isso. Ou seja, vocês já viram pessoas ricas que são tristes? Então, essa riqueza, ela não provém de Deus, porque a riqueza de Deus, ela não está ligada à tristeza, né? A riqueza de Deus é uma riqueza abençoadora, uma riqueza que transforma não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. E ao contrário do rico que não tem a sabedoria de Deus, ele pode ter bens materiais, ele pode ser uma pessoa afortunada, né, para o mundo, mas ele é pobre, ele é triste, né? Ele é uma pessoa que ele não tem vitórias no sentido emocional, né, da alegria de Deus, da paz de Deus. No versículo 27, o temor a Adonai acrescenta o tempo de vida, mas os anos dos ímpios serão encurtados. Aquilo que os retos anseiam terminará em regozijo, e o que o tolo espera acabará em nada. O caminho de Adonai é força para os retos, mas é ruína daqueles que praticam o mal. Então, gente, olha só, versículo 27, o temor a Adonai acrescenta o tempo de vida. Se a gente tem o temor a Deus, a gente vai ter uma vida longa, a gente vai ter uma vida longa e de paz, e de prosperidade, e de saúde. Então, nesse tempo, acredite, se você teme a Deus, Deus está te protegendo. Você não vai ser alcançado por nenhuma enfermidade, por nenhuma doença. E ainda que você tenha que passar por alguma prova na sua saúde, Deus vai te dar o livramento. Porque eu vejo como prova, eu vejo como crescimento. Tudo que a gente passa, quando a gente teme a Deus, é crescimento, é amadurecimento. E aquilo que os retos anseiam terminará em regozijo, ou seja, pode ter a certeza que o que você espera de Deus, você vai ter muito além do que você espera, e isso vai alegrar o seu coração. Então eu queria deixar essas palavras aqui para você refletir. Queria também falar para você curtir aí o meu canal no YouTube, se chama Canal Frutifique. Essas palavras vão estar no canal. E para você curtir, compartilhar, porque isso ajuda o canal a crescer, e a ideia desse canal é levar a palavra de Deus às pessoas que precisam de uma palavra de conforto, da sabedoria de Deus, do toque do Espírito Santo. Amém? Vou fazer uma oração rapidinha. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque nesses corações que estão me ouvindo agora, que o Senhor transforme todo pensamento ruim em vitória, em renovação, em alegria. Senhor, que cada um que me ouve agora possa ter a Tua sabedoria para lidar com a sua família, com o seu trabalho, com as suas tarefas diárias, consigo mesmo. Porque muitas vezes, Pai, nós temos dificuldade até de lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios pensamentos. Eu peço que nesse momento, cada mente, cada coração seja renovado pelo Teu Espírito
E que o Senhor derrame da tua presença, Pai, misericordiosa, da tua graça abundante sobre cada alma que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito abrace, que o teu Espírito console, que o teu Espírito traga cura, traga proteção e traga consciência de que somente o Senhor, Pai, em teu nome, Jesus, tem o poder de curar, de transformar, de libertar. O Senhor é o nosso único refúgio, é a nossa única segurança. Não há outro lugar que nós possamos ter essa alegria, essa paz. Que o Senhor traga esse entendimento, Pai, porque é no Senhor que nós vamos ter conhecimento, que nós vamos ter sabedoria, discernimento, prudência, que nós vamos saber falar de forma correta, que nós vamos ter o momento certo para expressar o nosso conhecimento, que nós vamos ser um canal de bênção e de instrução na vida de muitas pessoas que precisam, Pai. Nos ajuda a sermos luz verdadeira nessa terra. Nos livra do engano. Nos livra, Senhor, das decisões falsas, fraudulentas, das artimanhas do inimigo, da nossa alma. Nos livra, Senhor, daquilo que nos aprisiona, dos nossos sentimentos ruins, dos nossos pensamentos de frustração, de desespero. Nos livra, Senhor, nesse momento de todo mal. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.